Você já se pegou pensando sobre o amanhã, sem saber como vai colocar comida na mesa? Sem ideia de onde virá o próximo salário ou como vai resolver um problema que parece não ter solução? Só de imaginar essa situação dá um aperto no peito, não é? Agora, e se eu te contasse que existe uma história na Bíblia que talvez você nunca tenha ouvido e que pode transformar totalmente a maneira como você encara essas preocupações? Uma história que nos ensina que, mesmo quando tudo parece sem saída, Deus já preparou a solução, muito antes de você perceber que há um desafio à vista. Hoje, vou compartilhar essa narrativa inspiradora que está escondida nas páginas das Escrituras, longe das histórias mais populares, mas que carrega um ensinamento transformador sobre confiar em Deus para o amanhã. Fica comigo, porque você vai se surpreender com o que essa história tem a revelar. Pode ser exatamente o que você precisa para enfrentar os desafios da sua vida agora. E acredite, o desfecho é de tirar o fôlego, pronto para descobrir essa mensagem poderosa? Então, respire fundo e vamos juntos nessa jornada de fé e esperança. Você já parou para pensar quantas vezes gastamos energia tentando controlar o futuro? Planejamos cada passo, preocupados com o que pode dar errado amanhã, na próxima semana ou até no próximo ano. Mas e se eu te dissesse que Deus já está no controle de tudo isso? Parece algo fácil de acreditar, mas quando as dificuldades chegam, essa confiança pode balançar. A história que vou contar hoje não é tão conhecida, mas ela traz uma lição surpreendente sobre como Deus cuida de cada detalhe, mesmo quando não percebemos. Às vezes, achamos que estamos sozinhos no meio do deserto, sem saída. Mas Deus já preparou um manancial escondido para nos sustentar. E vou te contar, o personagem dessa história não era nenhum herói perfeito. Ele teve dúvidas, medos e se viu em situações desesperadoras. Mas Deus mostrou que sua provisão não falha. Quer saber como essa incrível história termina e o que ela pode ensinar sobre a sua vida hoje? Continue comigo, porque o melhor ainda está por vir. A história que vou compartilhar hoje nos leva ao livro de 1 Reis, capítulo 17. Talvez você conheça outros relatos sobre os grandes feitos de Deus, mas poucos se lembram dessa passagem marcante. O pano de fundo é um período de seca e fome devastadora que assolava a terra de Israel. Nesse cenário caótico, encontramos um homem simples, mas obediente à voz de Deus, o profeta Francisco. Francisco estava fugindo das perseguições e enfrentando a dura realidade de uma terra estéril. A seca havia destruído plantações, secado rios e transformado a vida das pessoas em um desespero contínuo. Sem ter para onde ir, Francisco seguiu a direção que Deus lhe deu. Vá para o riacho de Querite, e ali eu cuidarei de você. A ordem parecia louca. Como confiar que um simples riacho perdido no meio do nada poderia ser a solução para os seus problemas? Mas a obediência de Francisco foi recompensada. No meio daquela paisagem árida, o pequeno riacho fluía serenamente. E Deus fez algo ainda mais surpreendente. Enviou corvos para levar pão e carne ao profeta, todos os dias. Um detalhe curioso, não acha? Corvos são aves egoístas, conhecidas por não dividirem alimento, mas Deus transformou até a natureza deles para suprir a necessidade de Francisco. Por um tempo, tudo parecia resolvido. Francisco tinha água e alimento, mesmo em meio ao caos. Mas como a vida muitas vezes nos ensina, os desafios não haviam acabado. O riacho começou a secar lentamente, gota por gota, até que restou apenas um leito seco. Imagine o que Francisco sentiu ao ver sua última fonte de sustento desaparecer. O que ele faria agora? Deus realmente havia se esquecido dele? Francisco olhou para o leito seco do riacho com o coração pesado. As pedras antes submersas agora estavam expostas ao sol escaldante.
O que antes parecia uma fonte garantida de sustento havia desaparecido diante de seus olhos. Ele poderia ter se desesperado, questionado Deus ou simplesmente desistido. Mas Francisco permaneceu firme, esperando pela próxima orientação divina. Foi então que Deus falou novamente: levante-se e vá para Sarepta. Lá eu ordenei que uma viúva cuide de você. A instrução parecia, mais uma vez, completamente improvável. Como uma viúva, vivendo em um período de seca e fome, poderia sustentar alguém? Viúvas, naquela época, eram sinônimo de vulnerabilidade e pobreza. Francisco sabia disso, mas decidiu confiar. A jornada até Sarepta não foi fácil. O calor castigante e a fome testaram cada passo que ele dava. Quando finalmente chegou à entrada da cidade, viu uma mulher humilde colhendo gravetos. Aproximando-se dela, Francisco pediu algo que parecia absurdo, dadas as circunstâncias. Por favor, me traga um pouco de água e um pedaço de pão. A mulher olhou para ele com tristeza. Eu juro pelo Senhor, seu Deus, que não tenho pão. Só um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa jarra. Estou colhendo esses gravetos para preparar uma última refeição para mim e meu filho. Depois disso, morreremos. Imagine o peso dessas palavras. Francisco, porém, não hesitou. Com uma fé inabalável, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga aqui. Depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na jarra não secará até o dia em que o Senhor trouxer chuva sobre a terra. A mulher ficou em silêncio por um momento. Os olhos dela refletiam a dúvida, o medo e, ao mesmo tempo, um fio de esperança. O pedido de Francisco parecia insano. Dividir o pouco que restava com um estranho, sabendo que aquela poderia ser sua última refeição. Mesmo assim, algo nas palavras do profeta tocou seu coração. Talvez fosse a autoridade calma com que ele falava, ou a certeza absoluta de que Deus realmente proveria. Respirando fundo, ela tomou uma decisão ousada. Obedeceu. Voltou para casa, preparou o pão com a última porção de farinha e azeite e o entregou a Francisco. Um ato de fé que desafiava a lógica e o instinto de sobrevivência. Imagine a tensão desse momento. Seu filho pequeno, faminto, assistia à cena sem entender como a mãe podia dar a um estranho o que era, na teoria, a última chance deles viverem. Francisco recebeu o pão com gratidão, mas sabia que a verdadeira recompensa ainda estava por vir. Depois de comerem juntos, a mulher voltou à cozinha e olhou para a vasilha de farinha. O que viu fez seu coração disparar. A farinha não havia se esgotado. A jarra de azeite, que deveria estar seca, ainda tinha o suficiente. Dia após dia, aquele pequeno milagre se repetia. Deus cumprira sua promessa. A mulher, seu filho e Francisco não apenas sobreviveram, mas prosperaram em meio à seca. A provisão divina não falhou, mostrando que quando confiamos em Deus, Ele supre nossas necessidades de formas que nem podemos imaginar. Mas a história ainda não terminou. Algo inesperado aconteceu que desafiou ainda mais a fé dessa mulher. Tudo parecia estar sob controle. O azeite fluía, a farinha se renovava diariamente, e a casa daquela viúva, antes tomada pelo desespero, se tornara um lugar de esperança. Francisco continuava ali, como um testemunho vivo da fidelidade de Deus. No entanto, a vida tem uma forma imprevisível de testar nossa fé, mesmo depois de um milagre. Certo dia, o filho da viúva adoeceu gravemente. O que começou com uma febre leve, rapidamente se transformou em algo muito mais sério. A mãe fez tudo o que estava ao seu alcance, mas nada parecia melhorar a situação. O menino enfraqueceu e logo seu pequeno corpo ficou imóvel, sem vida. Desesperada, a viúva correu até Francisco,
lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você fez comigo, homem de Deus? Você veio aqui para lembrar meus pecados e matar meu filho? A dor dela era insuportável, e suas palavras carregavam a frustração de alguém que não compreendia por que Deus permitiria uma tragédia tão grande depois de ter mostrado sua provisão de forma tão milagrosa. Francisco, com o coração pesado, não respondeu imediatamente. Ele apenas segurou o corpo do menino e tomou uma decisão ousada: subir ao quarto e clamar diretamente ao Senhor. Francisco subiu lentamente as escadas, carregando o corpo inerte do menino em seus braços. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Quando chegou ao quarto, colocou o garoto sobre a cama e fechou a porta atrás de si. A tensão no ar era palpável. Lá fora, a mãe chorava desesperada, sem saber se havia qualquer esperança restante. O profeta, com a voz embargada pela emoção, se lançou em oração. Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a essa viúva que me hospedou, fazendo seu filho morrer? Ele sabia que Deus tinha o poder de prover, mas agora clamava por um milagre ainda maior: a vida. Francisco deitou-se sobre o corpo do menino 3 vezes, estendendo suas mãos e clamando com ainda mais fervor: Senhor, meu Deus, faça a vida voltar a este menino. O quarto parecia envolto em um silêncio quase sobrenatural. Então, algo extraordinário aconteceu. O corpo do menino estremeceu levemente, como se uma brisa invisível soprasse vida de volta a ele. Seus olhos se abriram lentamente e ele respirou fundo. Francisco, com o coração cheio de gratidão, pegou o menino e desceu as escadas. Veja, seu filho está vivo, disse a mãe, que imediatamente caiu em lágrimas, agora de pura alegria. A mãe do menino caiu de joelhos, ainda em choque. Seus lábios tremiam, incapazes de formular palavras claras. Finalmente, ela conseguiu murmurar: agora eu sei. Agora eu sei que você é realmente um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é verdadeira. Imagine por um momento estar na pele dessa mulher. Ela experimentou a provisão milagrosa de Deus, viu a farinha e o azeite se renovarem diariamente, mas ainda havia dúvidas escondidas em seu coração. Foi preciso uma prova ainda mais extraordinária para que sua fé se fortalecesse completamente. Quantas vezes somos assim? Deus já nos deu sinais claros de seu cuidado, mas quando a tempestade chega, vacilamos. Achamos que ele se esqueceu de nós ou que o milagre anterior foi apenas sorte. No entanto, essa história nos ensina que Deus não apenas provê para nossas necessidades físicas, mas também traz vida onde tudo parecia perdido. E você? Já enfrentou uma situação em que parecia não haver mais esperança? Talvez você esteja passando por isso agora, mas lembre-se, o mesmo Deus que trouxe provisão para aquela viúva e vida para seu filho continua agindo hoje. Quando pensamos que já vimos tudo, Deus sempre tem uma forma de nos surpreender ainda mais. Após o incrível milagre da ressurreição do filho da viúva, Francisco percebeu algo profundo. Aquele episódio não foi apenas sobre salvar a vida de um menino, mas sobre transformar uma família inteira. O que ninguém sabia, e talvez até a viúva tentasse esquecer, era o passado sombrio que ela carregava. A sociedade a via apenas como uma mulher sem marido, mas não conhecia as marcas profundas deixadas por erros e escolhas difíceis. Ela mesma vivia atormentada por culpa, achando que não merecia nada além do castigo divino. O milagre não foi apenas físico, foi espiritual. Ao ver seu filho restaurado, a viúva entendeu que Deus não estava contando seus erros passados contra ela. Pelo contrário, ele a amava profundamente e queria restaurar não apenas seu lar, mas também sua alma. Essa revelação é um lembrete poderoso. Deus não apenas supre nossas necessidades diárias, Ele restaura corações quebrantados e nos dá uma nova chance de viver sem as correntes da culpa. E você? O que Deus pode estar querendo restaurar na sua vida hoje?
Talvez seja o momento de entregar esse peso nas mãos dele. Sabe, às vezes a vida nos dá tantas reviravoltas que a gente acaba se esquecendo do amor constante de Deus. A viúva de Sarepta, naquela situação, viu seu mundo desmoronar de diversas formas. Primeiro, a fome e a seca. Depois, a perda de seu único filho. E no meio disso, ela sentia que não merecia mais nada além de sofrimento. Mas Deus, em sua infinita graça, não a deixou sozinha. O que me toca profundamente nessa história é a forma como ele a tratou com tanto cuidado, de uma maneira tão pessoal. Ele não apenas supriu suas necessidades físicas com farinha e azeite, ele entrou na sua dor mais profunda e restaurou sua esperança. Deus não está preocupado apenas com o que vemos na superfície, mas com o que carregamos dentro. Ele conhece as nossas cicatrizes, nossos medos e nossas fraquezas. E assim como fez com aquela mulher, ele quer trazer cura onde há dor. Quando Francisco orou pelo menino e a vida voltou, não foi só um milagre de morte para a vida, foi também um símbolo de nova oportunidade, uma chance de começar de novo. Às vezes, o que precisamos é reconhecer essa nova chance que Deus nos oferece a cada dia, por menor que ela pareça. O seu amor e provisão não falham, não importa o que tenha acontecido no passado. O momento mais intenso dessa história chega quando vemos a verdadeira transformação acontecendo. Não se tratava apenas de um milagre físico ou de uma simples ressurreição. Era algo muito mais profundo e impactante. Quando a viúva olhou para seu filho, agora vivo, a dor que ela carregava por anos, o peso das perdas, das frustrações e do medo de nunca ser suficiente, começou a ser quebrada. O garoto que antes estava sem vida, agora estava de volta, sorrindo e correndo pelo chão, como se nada tivesse acontecido. Mas para a mãe, ele era mais do que uma criança restaurada. Ele era o sinal claro de que Deus tinha um plano maior para ela, um plano que não estava atrelado às suas falhas ou ao que o passado dizia sobre ela. A palavra de Deus, que parecia distante em tempos de dor, se tornou tangível e real para aquela mulher. Ela não precisou mais temer o futuro, pois sabia que Deus já tinha cuidado de sua dor mais profunda. A alegria e a gratidão se misturaram com um sentimento de renovação. Ela não era mais uma mulher perdida na amargura das circunstâncias. Ela agora era um testemunho vivo da fidelidade divina. E esse é o ponto culminante da história. Entender que não importa o quão impossível seja a situação, Deus tem o poder de transformar até os momentos mais sombrios. Quando confiamos nele, ele nos dá vida em abundância, não apenas no sentido físico, mas também em nossos corações e almas. Agora, com o milagre consumado, o próximo passo da mulher seria viver, não mais temendo o amanhã, mas caminhando na plena confiança de que Deus proverá, mesmo nas situações mais inesperadas. A história de Francisco e a viúva de Sarepta é uma das muitas narrativas bíblicas que nos ensinam sobre a fidelidade de Deus. Ela nos lembra de que a provisão divina não está limitada às nossas expectativas ou ao que o mundo diz ser possível. Quando estamos à beira da desesperança, Deus tem a capacidade de surpreender, restaurar e renovar de maneiras que nunca poderíamos imaginar. A viúva não sabia, mas a seca e a escassez eram, na verdade, o cenário perfeito para que o poder de Deus fosse manifestado de forma ainda mais clara. O clímax da história não é apenas a ressurreição do filho, mas a transformação que acontece no coração daquela mulher. Ela passou de uma situação de profunda angústia para um lugar de paz e confiança. No fundo, a lição é simples. Quando confiamos em Deus, Ele se torna a nossa provisão em todos os aspectos da vida. E isso não significa apenas ter o necessário para sobreviver, mas viver em abundância, com uma fé firme de que Ele cuida de nós em cada momento.
No final das contas, aquela mulher entendeu algo muito profundo, que Deus não está interessado em nos dar apenas o que queremos, mas o que precisamos para crescermos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Sua confiança em Deus foi recompensada de maneiras inesperadas e extraordinárias. E talvez a maior lição que ela aprendeu foi esta: não se preocupe com o amanhã, pois Deus proverá. Ele sempre estará ao seu lado, guiando, restaurando e suprindo tudo o que você precisa para superar os desafios da vida. E aí, o que você achou dessa história? Assim como a viúva de Sarepta, todos nós enfrentamos momentos de dificuldade e incerteza. A diferença está em como reagimos diante das adversidades. Quando confiamos em Deus, Ele nos surpreende de maneiras incríveis, mostrando que não estamos sozinhos. Ele é a nossa provisão, nossa força e nossa esperança, mesmo nas situações mais desafiadoras. Se essa história tocou o seu coração e você deseja continuar aprendendo mais sobre como confiar em Deus em todos os momentos, inscreva-se no canal. Temos muitos outros vídeos e histórias inspiradoras esperando por você. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Como essa história impactou sua vida? Você também tem vivido momentos em que a fé foi o que fez a diferença? Queremos muito ouvir sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Quem sabe essa mensagem de fé e esperança não será exatamente o que alguém precisa ouvir hoje? Além disso, preparei um devocional bíblico especial que vai te ajudar a refletir ainda mais sobre esse tema e fortalecer sua confiança em Deus. O link está na descrição e também no comentário fixado. Não deixe de conferir. Vai ser um prazer compartilhar esse conteúdo com você. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.